o programa Insight pela sua rádio pelotense. E é claro que cada região, cada povo tem uma forma de ler as coisas, né? Leitura do mundo, do que se passa ao redor. Mas nós estamos, eu acho, o mundo ocidental, né? Está, de certa maneira, num dilema, né, Nilton? Porque se nós pegarmos a Europa sobressaiu a sua social-democracia, né? Onde se garantia direitos, muitos direitos às pessoas. E os países que se conduziram nessa direção quebraram. Né? Exemplo, Grécia, Portugal, Espanha, né? E outros países da Europa. Os que mais hoje estão, né, com a opulência, vou dizer assim, né, são os países mais se aproximando ao liberalismo, ao neoliberalismo. Hoje, no Brasil, né, se fala a questão, né, do mercado. O mercado dita, né, a regra do jogo. Bom, mas o mercado, ele não tem sentimento. Não. O mercado, ele passa por cima. A própria economia não tem sentimento. Quando nós assistimos os programas de Jornal Nacional e tudo mais, quando aparecem os economistas, são muito cirúrgicos. Agora, por outro lado, aquele regime, entre aspas, né, chinês, que se diria né, marxista, né, ele esquece a leitura marxista e se volta como país para o mercado. O cidadão, ele é um mero instrumento, né, para que o país se dê no mercado. Ele precisa do mercado também. Né? Então, mesmo estando no outro lado, né, ele se volta para o mercado e o povo, né, ele é na situação precária. Então, aonde é que está o equilíbrio, né? E aonde é que está o avanço? Né? O que é o avanço? O avanço é escravizar um povo por causa do mercado? É a pergunta. Com certeza não. O equilíbrio está na saúde mental, que a maioria das pessoas que nos administram não tem, que deveria haver uma resultante, um predomínio de pessoas mais saudáveis que trabalhassem em benefício da comunidade, da sociedade como um todo, e não só de alguns, prestigiando e organizando para que todo mundo se desenvolvesse, cada um dentro das suas possibilidades, e sem perder a noção da economia, ou seja, que o indivíduo arrecade como um pai de família, que tem o seu salário, administra a sua casa, sem gastar mais do que ganha, juntando um pouquinho para as eventualidades, e tratando de organizar a vida para que no futuro possa cada vez ganhar um pouco mais. Mas como um pai, né? Tu tens a tua família. Se tu acha que colocar dinheiro em educação nos teus filhos é um gasto, né? Não é um investimento, entendeu? Se tu acha que colocar numa família um dinheiro num plano de saúde, na precariedade que nós temos no sistema, né, é um gasto, não um investimento, quer dizer, você prefere o acúmulo de bens. Você prefere, eu acho que é um bom comparativo entre um país, né, e uma casa. Né? Depende de como tu gasta na casa, né, o que tu acha que é gasto e o que é investimento. E o país faz o mesmo. Né? E cada vez ele vê a educação, a saúde, as pessoas como um gasto. Né? Previdência é um gasto. As pessoas se aposentarem é um gasto. Né? Tem pessoas que não tiram férias para não gastar, tem pessoas que não compram roupa para não gastar, tem pessoas que não pagam escola particular, não que tenha que pagar necessariamente para que uma criança seja bem sucedida, mas eu me refiro, estou usando isso como um modelo, digamos assim, de repente até equivocado de educação, mas não pagam porque para não gastar. Tem pessoas que não dão mesada para os filhos para não gastar. Tem pessoas que restringem a alimentação dentro de casa, comem nem modestamente, comem aquém das necessidades nutritivas, são mesquinhos na comida. Tem pessoas que vão no supermercado e compram o básico, podendo comprar um pouco mais e se darem um pouco mais de prazer ou de prazeres. Tem pessoas que são restritas, são reprimidas e repressivas e que renunciam, abrem mão e tudo com a ideia de juntar mais e ter um pouquinho mais e estão o tempo todo tirando extrato no banco diariamente. Tem pessoas que tiram extrato diariamente no banco para ver se não falta um centavo. Ou de repente alguém botou um depósito equivocado e tal. Tem pessoas que vivem assim. Os filhos dessas pessoas são contaminados, evidentemente, por esse clima. Suponhamos que uma pessoa que seja muito avarenta, agarrada no dinheiro,
como se o dinheiro fosse uma gota de sangue, digamos assim, de cada cédula que se vai é uma gota menos que tem no corpo, como se pagar uma conta, ainda que seja uma refeição, num restaurante, por exemplo, fosse um se esvair, um saqueio, um roubo, uma pilhagem dentro dele. Uhum. Então o indivíduo vive restrito, cuidando tudo paranoicamente, não dá nada para ninguém, não, etc, etc. Bom, uma criança que nasce e cria num ambiente assim, certamente vai chegar na vida adulta tingida por essas cores, queira ela ou não. Ela pode até, como nós dizíamos no bloco anterior, e por sorte agora parece que conseguimos nos sustentar no ar, no Facebook ao vivo. Tem pessoas que conseguem elaborar essas questões todas, se desvestir dessas implicações e dessas contaminações todas e terem relações mais saudáveis com seus parceiros, parceiras, e com filhos e amigos e funcionários e tudo mais. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que, a nível totalmente inconsciente, repetindo, como nós dizíamos, através da repetição, da compulsão à repetição e do além do princípio do prazer, ou seja, essas questões todas que nós falávamos em 1920 e 23, o trabalho de investigação do Freud, de repetir, eu estou um pouco aqui repetindo pelo Facebook, né? Essas pessoas repetem compulsivamente coisas boas e ruins a nível totalmente inconsciente e não se dão conta. Para mim, que o pior a questão é o equilíbrio, né? Porque, por exemplo, existem pessoas, né, que não têm equilíbrio no gastar, né, no usar o dinheiro. E falta o dinheiro. Né? Porque também colocam sem parcimônia alguma. E sempre está faltando dinheiro, Nilton. É o mesmo caso de um país. Né? A economia é micro e macro, né? Dá para fazer comparativos. Né? Se tu gasta também sem nenhuma parcimônia, não pensando no dia seguinte, tu vive numa situação totalmente complicada, né? É a mesma coisa a pessoa que está em cartão de crédito, né? E ela tem o consumo como meta. Tu não consegue sair daquilo ali porque, né, está sempre comprando, né? Tu não dá bola para o teu orçamento. Alguém vai ter que pagar aquilo, né? De uma maneira ou de outra, né, Nilton? Primeiro vai começar a pagar com a perda da paz, né? E segundo, alguém vai ter que pagar aquilo ali. Bom, então, a saúde mental, o que tu estás dizendo? Que a saúde mental é fundamental, é o princípio maior, é o que rege tudo. Se o indivíduo tem uma boa saúde mental, se o psiquismo dele funciona adequado à realidade, se os mecanismos psíquicos todos têm mais ou menos têm um funcionamento legal, onde o indivíduo consegue olhar para dentro de si, olhar para fora, separar o que é interno do que é externo, ter um juízo de realidade, um exame de realidade, fazer uma projeção futura, saber que o país, por exemplo, está se afundando, que ele, se está se afundando, certamente o futuro vai ser um pouco mais apertado que o presente, não fazer contas futuras, não gastar a sua reserva, cuidar, se cuidar, conversar com as pessoas da casa. Se o indivíduo tem essa saúde, ele vai se adequando, ele vai fazendo um exame da realidade, que é uma das funções psíquicas, e através desse exame da realidade ele vai tomando atitudes adequadas. Então ele vai gastar mais, vai gastar menos, vai sugerir uma coisa ou outra, vai estabelecer uma estratégia de vida a partir daí. Mas, para dizer de uma forma muito simples e breve, se o indivíduo não tem, e às vezes os nossos governantes não têm essa saúde mental, muitos deles, até diria que a maioria deles no presente não tem saúde mental para estarem exercendo as funções que exercem, tanto é que a maioria deles já quebraram a firma, a empresa familiar mandou eles embora, não querem eles em casa, já se separaram, porque a mulher não aguentou, os filhos não querem estar com eles, e assim sucessivamente. Nem o Estado, nem as cidades eles querem estar com eles, mandam eles para outro lugar. Terminam lá em Brasília. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas não têm saúde mental suficiente para exercerem essas funções todas que nós estamos dizendo aqui, de alta complexidade, porque lidam com números, com cifras muito maiores e com resultados. É como se o indivíduo fosse pai de uma família com 200 milhões de filhos, 200 milhões de membros. Se o indivíduo não tem condições de estar na casa dele, ele, a mulher e 2, 3 filhos, não consegue administrar a casa, o que ele está fazendo administrando um país com 200 milhões de pessoas? Ele é totalmente incapaz, incompetente para isso. E é onde ele está. Então, os resultados são nefastos. Porque é um lugar que exige que o indivíduo tenha visão, profundidade, que enxergue, que tenha uma visão periférica, que enxergue milhares de aspectos de itens. É como se fosse uma loja que tivesse 1 milhão de itens de venda. Não 10 mil, 15 mil, 20 mil itens, como as lojas têm em geral, as grandes lojas. Mas
milhares de itens, milhões de itens. E ele tem que ter a capacidade de ver o que é o prioritário naquilo ali. E perceber que a pessoa que gera o emprego, que é o empresário, que é o banqueiro, etc., precisa trabalhar, ganhar e crescer, mas que aquele ganhar e crescer também tem que estar ao serviço de um monte de outras pessoas que não têm condições de terem a sua empresa. Agora, recentemente, na CPI da Previdência, foi trazido a informação na Comissão da Previdência no Senado. Mas é interessante que as pessoas não acompanhem, mas eu gosto de acompanhar dentro do que eu posso. Né? Foi trazido a informação que as grandes empresas do país, as mega empresas, né? Como a área bancária, a área de consultoras, que são responsáveis, principalmente as consultoras, né? As grandes, por tudo isso aí de corromper, né? Não pagam o INSS. Eu sei. E não pagam há 15 anos. Só esse débito de 15 anos representa 3 trilhões de reais. A nossa dívida... A última conta que eu vi chegava nos 12 trilhões, incluindo mas aí, mais Banco anos, do Brasil. Mais anos. Agora, o Brasil não paga. Os maiores representantes de mercado, né, que a gente fala mercado, a casa financeira é mercado, né, reclamam, mas não pagam. Né, mas fazem com que as pessoas que tenham que pagar de novo, porque elas já pagaram. Né? Já foi recolhido o INSS, né, dessas pessoas. Essa dívida que as grandes empresas têm, e mega empresas, né, não é aquela pequena empresa que, de repente, ela honra sempre com aquilo que está na lei, mesmo duro, mas elas estão honrando. Né? Não, nós estamos lidando aqui com as grandes empresas, as maiores empresas do país, que não pagam. Né? E aí vem o seu Meirelles, que é frio de mercado, e diz ao cidadão que é aposentado tem que pagar essa conta que os bancos não pagaram. Inclusive o Banco do Brasil, que deveria dar o maior exemplo. Né? Ou se um Banco do Brasil não dá o exemplo, que dirá dos outros. Né? Então, e aí tu estás fazendo uma psicanálise aplicada. Tu estás pegando o modelo do indivíduo e levando para a economia, para a administração em termos gerais. Isso se chama psicanálise aplicada. A gente usa o modelo do ser humano, do indivíduo, para entender as relações macros, digamos assim. Há uns programas atrás, uns 2 ou 3 meses atrás, tu usasse uma expressão de que, da mesma forma que alguém administra a casa, administra o país. E do mesmo jeito que alguém malgasta o dinheiro da família, da casa, e depois fica endividado, e chega em casa e diz, olha, pessoal, nós vamos ter que fazer aqui uma restrição, uma operação de guerra, nós não vamos comer agora carne durante 3 ou 4 meses, não vamos mais usar o carro porque estamos mal de dinheiro, não é eu me equivoquei, eu errei, eu gastei mal, eu mal me conduzi mal e me comportei mal, não, nós estamos mal de dinheiro, nós precisamos resolver isso, todos nós temos que pagar a conta, porque etc. É exatamente igual. O que acontece nos governos é exatamente o que acontece em casa. São as mesmas pessoas que teriam essas mesmas atitudes em casa. Mas nós tivemos aí um período de gastança, de roubalheira, né? E agora temos que ter algum período de alguém cobrar a conta. E quem paga é um só. Quem não leva vantagem é o povo, quem paga também é o povo. Mas é a história da casa. Se faltou dinheiro para a família, se cada família funciona como se fosse um país, e um não vai dar dinheiro para o outro, porque é o seu dinheiro, é o seu trabalho, o produto. É como um filho, né, que o pai gastou lá na bebida, gastou no jogo. Ele vai levar as consequências disso. Infelizmente é assim, é isso que acontece. Então são pais inconsequentes, irresponsáveis, que não pensaram nos filhos, não pensaram nos outros, não tiveram nenhuma medida maior, não exercer essas funções psíquicas de uma forma adequada, porque não tinham saúde mental para estarem ali naquela função, mas infelizmente, desgraçadamente, pelas questões da natureza, casaram, tiveram filhos, chegaram a esse ponto e estão ali de forma absolutamente equivocada ou desastrosa administrando. Então nós agora pegamos esse modelo e levamos para os governos. É exatamente igual. É o micro e o macro. Sim. As pessoas são as mesmas em casa e em Brasília, não muda. Eu acho que na questão micro, né, o equilíbrio, né, da pessoa é algo interessante. Né? Na economia, se nós fizermos esse traçado, né, Nilton,
de como tu te comporta com os teus ganhos, né? A maneira como tu te administra, né? É algo complicado. Porque, por exemplo, se tu pegar qualquer economista, vai dizer, não, tu tem que poupar, né? Tu tem que investir, tu tem que guardar algum dinheiro para poder ter capacidade de poupança, né? Isso é interessante. Mas às vezes tu não tem essa capacidade de poupança que o teu ganho não permite. Muitas vezes não, o indivíduo vive, trabalha para poder sobreviver. Aí tu pega o grau a tua capacidade de poupança e a tua busca por uma felicidade, que eu não gosto desse termo, né? Mas de tu ter uma vida adequada, que tu goste de viver aquela vida que tu tem. Né? Isso nem dinheiro tu tem para fazer. Então, se tu tens uma certa inibição intelectual, se tu tens uma certa dificuldade de poder enxergar as coisas com mais profundidade, se tu tens uma distância enorme entre a pessoa que te administra o país, no caso, e tu, se tu não consegues fazer essa medição, não consegues inferir o que passa na cabeça do outro, como nós fazemos aqui em voz alta, tu ficas numa situação muito desprivilegiada, muito desfavorável. Alguém tem que pensar por ti, no sentido de te ajudar, de te amparar. Então, mas só que nós temos pessoas que deveriam exercer essa função, são contratadas para exercer essa função e se aproveitam mais ainda da tua fragilidade. Então são pessoas de uma maldade, de uma perversidade atroz. Pegamos o governador do Rio de Janeiro, é um exemplo disso. O indivíduo que, além de delinquente, é de uma perversão, de uma falta de humanidade ou humanitarismo assombroso. Porque ele não roubou um pouquinho, ele roubou sem contar. Ele faliu um Estado. Não é pouco dinheiro. Faliu um Estado. E levou as pessoas ao caos. Qual é que tipo de sentimento tem esse indivíduo? É um psicopata grave. Porque se tu deixares ele falar, ele vai ainda te convencer, ou tentar te convencer que é um inocente. Então, é um indivíduo muito doente. Ele te convence. Não, a mim não me convence. Não, mas ele convence a grande maioria. Ah, bom. O Newton. Então, mas aí, nós estamos... me dá só um segundinho, eu só vou concluir. Aí nós temos uma complicação que é o seguinte. O indivíduo, quando nós dizíamos que pessoas insanas, quando exercem funções importantes, a insanidade psíquica, que vai se impor e vai atingir e determinar as atitudes desse indivíduo. Nós temos muitas pessoas insanas que exercem funções e falam bonito, se vestem bonito, tem carro bonito, etc., estão num posto bonito, e todo mundo se deixa enganar, porque o indivíduo tem a capacidade psicopática de conduzir, de fingir, de se disfarçar, de se esconder por trás das coisas do dia a dia. E aí é uma leitura muito complicada, que as pessoas, sobretudo a massa das pessoas que tem essa dificuldade já de formação de casa, de enxergar essas coisas com mais profundidade. Mas, Milton, quando tu te contamina por qualquer visão ideológica, né, tu não te permite mudar de ideia. Bom, porque tu te enseguece. Até de uma pessoa, entendeu? Porque esse é o problema, eu acho que da ideologia, ela te empobrece, né, na tua leitura mais abrangente de mundo. Mas como? A filosofia é melhor, porque a filosofia te provoca tu pensar, né, em várias vertentes. Mas ela não né? te impõe uma verdade absoluta. Quando o indivíduo compra uma ideologia e passa a acreditar fielmente naquilo, ele já é doente. Uma pessoa normal não faz isso. Quando o indivíduo fica de bandeirinha na rua, sacudindo e gritando, e atirando pedra nas pessoas e achando que ele já está doente. Uma pessoa normal não faz isso. Ele pode fazer porque precisa do dinheirinho que pagam ali. Mas o indivíduo que é convicto, ele é doente. Uma pessoa normal não tem uma única verdade. Uma pessoa normal transita, repensa, defende ideias, princípios, evidentemente, mas ele não fica enceguecido. O ficar impossibilitado de pensar com profundidade, ir e vir no pensamento, jogar com todo o seu mundo interno, escutar o outro, deixar que aquelas coisas que o outro diz reverberem dentro de ti e concluires com um pensamento a partir daí. Milton, mas tem aquela pessoa que vai para a rua para disputar, para brigar por direitos, né? Como numa casa, né? Um pai que gasta tudo que tem no jogo, na bebida, né? O filho, uma hora, vai dizer, pai, nós somos ruins, pai. Né? Vamos segurar, vamos ver o que posso fazer, porque senão tu deixa uma pessoa, né, fazer tudo o que quer,
até quebrar um país, como nós estamos vendo em vários países. Venezuela. E aqui. Não, estamos a caminho, evidentemente. É, isso aí. Vamos fazer um intervalo, né? Depois nós vamos para outro assunto, né? Está conosco o coordenador técnico, né?